Olá pessoal, FUVEST 2018, Matemática, questão número 6. Eu vou propor aqui uma resolução um pouco diferente da que tem no canal, onde a principal vantagem vai ser uma observação matemática. Veja que a pergunta se refere à soma dos ângulos de α1 até α8. Para isso, vamos focar primeiramente nesse pequenino quadrilátero aqui, que apresenta esses quatro lados. Veja que aqui eu marquei um ângulo. Esse ângulo, ele é um ângulo externo de um outro triângulo. Se você observar, ele tem essas bases como suporte. Todo ângulo externo ele tem que ter duas retas suportes para que ele seja confeccionado. Então aqui é o ângulo externo desses dois ângulos alternos internos. Então aqui eu posso dizer que existe α4 mais α7. Da mesma forma agora, vamos observar esse ângulo aqui. Eu tenho alternos internos. Veja que α5 e α8 são os ângulos alternos internos que definem esse ângulo externo. E esse é um dos trabalhos mais difíceis a princípio. α5 mais α8. Para finalizar, nós podemos pegar esse ângulo interno do nosso octógono e por opostos pelo vértice, aqui também vale o ângulo interno. Veja que com isso nós temos um quadrilátero e a soma dos seus ângulos tem que dar 360 graus. Então vamos anotar aqui rapidamente que α2 mais α4 e α7 mais α5 e α8 mais o ângulo interno, são os quatro ângulos juntos, dá 360 graus. O ângulo interno, ele seria 180 n menos 2 dividido por n. Como nós temos um octógono, esse ângulo, se você efetuar os cálculos, você vai chegar em 45 graus. 180 vezes 6 dividido por 8. Perdão, 135 graus. Para n igual a 8. Que o que já temos aqui podemos já substituir. A outra observação importante seria essa daqui. Agora nós temos esse ângulo externo. Esse ângulo externo, difícil aqui de visualizar, mas você pode imaginar no octógono que existe um ângulozinho externo que tem como base as arestas justamente do octógono. Esse ângulo externo se encontra aqui, mas também se encontra desse lado, ângulo externo. Agora a figura geométrica observada seria essa. Você tem um quadrilátero com essas medidas. Ou seja, α1, α6, α3 e esse arco todo. Tudo isso formando um quadrilátero. Veja que o ângulo externo mais o ângulo interno juntos aqui dá 180 graus, mais um ângulo externo. Essa visualização, ela completa a equação, pois nós temos os ângulos que não foram observados nessa sentença. Então, α1 mais α6 mais α3 mais esse ângulo desse nosso polígono muito doido. Caso você ainda não tenha entendido esse polígono que eu estou desenhando agora, imagine uma figura geométrica mais ou menos assim, onde nós temos quatro ângulos, 1, 2, 3 e esse aqui é o quarto ângulo. 180 mais o ângulo externo. Tudo isso equivale a 360. Veja que esse 180 ângulo externo é justamente essa angulação toda. Bom, o ângulo externo, por definição, ele é 360 dividido pelo n, que no caso é 8. Então 360 dividido por 8, você chega a 45 graus. Com essas duas igualdades, fazendo aqui um somatório, você tem α1, α2, α3, α4, α5, α6, α7 e α8. Todos os alfas somados.
alfa 1 até alfa 8, mais ângulo externo mais ângulo interno, a soma dá 180 também. Veja que 45 mais 135 dá justamente 180. Então, esse 180 fica preservado. Ângulo externo mais ângulo interno, tudo isso igual a 720. Mas como nós sabemos que ângulo externo com ângulo interno dá 360, perdão, 180 graus, né? A soma está ali na minha frente. 180 graus, nós temos 180 mais 180 dando 360, que subtrai 720. E aí, finalmente, chegamos que alfa 1 mais todos os outros arcos dá 360 graus também. Essa observação é um pouco mais difícil e creio que para conseguir chegar nesse ponto, muita coisa deve ter passado já de tempo durante a prova. Por isso que eu recomendo às vezes escolherem algumas questões para pularem, caso elas sejam muito difíceis.